Muito bem, estamos de volta nessa quarta aula, né? E agora nós vamos falar de uma figura muito importante da questão nossa, da nossa história e do universo. Michael de Nebadon, que ficou conhecido aqui na Terra como Jesus de Nazaré. Michael de Nebadon é o Filho Criador, representante do Pai Universal. Michael experimentou a vida em todas as três fases de existência da criatura inteligente: a espiritual, a monuncial e a material. Em vista da sua auto-outorga sétima e final em Urântia, também é conhecido como Cristo Micael. Tá? Vejam bem, auto-outorga é o termo usado para quando um ser decide encarnar. Tá? Quando um ser decide fazer uma missão de encarnação, isso é conhecido como auto-outorga. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em uma auto-outorga que nós mesmos nos impusemos para a gente poder evoluir. Então vejam, né, essa palavra auto-outorga será dita muitas vezes no curso, tá? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a rebelião de Lúcifer, tá? Como que ela se originou. Então, o que aconteceu? A rebelião da parte de um príncipe planetário instantaneamente isola o seu planeta. Os circuitos espirituais são imediatamente cortados. Apenas um filho de auto-outorga pode reestabelecer as linhas interplanetárias de comunicação com um mundo assim espiritualmente isolado. Por que isso está sendo explicado? Porque o príncipe planetário aqui de Urântia, tá, era um cara chamado Lúcifer, certo? Ele administrava o planeta, tá? E a partir de um certo momento ele se rebelou com as suas próprias ideias, em vez de seguir um planejamento, tá? Então precisava do quê? Da intervenção de um filho com uma auto-outorga representante do Pai, né? Um representante direto, assim como Jesus era naquela época, tá? Jesus, como vamos falar mais para frente, ele teve 7 auto-outorgas, né? 7 encarnações físicas, tá? Para poder ser eleito o representante não só do Pai, mas de todo um universo. Isso tudo nós vamos falar mais para frente. Mas o que acontece? Quando ocorre uma rebelião, as comunicações espirituais elas são cortadas. Então nós aqui, nós estamos numa espécie de quarentena espiritual por conta dessa rebelião que aconteceu há milênios atrás. Tá ok? Se não tivesse ocorrido essa rebelião, nós teríamos um estilo de vida muito, mas muito diferente. Nós veríamos várias naves espaciais indo e vindo, várias entidades indo e vindo, vamos dizer assim, vários seres vindo nos visitar, tá? Então teríamos uma interação muito maior com o espaço, assim como ocorre nos filmes de ficção, tá? Esse dia ainda vai chegar, né? Mas por enquanto ainda estamos em quarentena espiritual, tá? Essa quarentena é necessária para que a rebelião ela fique concentrada apenas no local do seu acontecimento e ela não vá para os outros mundos que estão ao nosso redor. Vamos falar de tudo isso mais para frente. A nossa localização. Urântia está localizada na periferia do vosso sistema de Satânia,
é a esfera mais distante da capital do sistema Jerusalém. Nós estamos entre as mais humildes de todas as criações, até que a auto-outorga de Micael houvesse elevado nosso planeta a uma posição de honra e de grande interesse universal. Ou seja, nós estávamos aqui bem esquecidos, né? Com seres bem simples, tá? Mas a partir do momento que o Micael ele decidiu fazer a sua 7ª e última auto-outorga aqui em Urântia, os holofotes do universo eles vieram em nossa direção, tá? Falaremos de tudo isso mais para frente. Então veja, nós falamos na última aula a questão do número de registro de Urântia, né? Que terminava com 666, que foi o número visto por Nostradamus, né? E associou isso a uma coisa ruim. Aqui nós vemos o nome Satânia, que também erroneamente é associado a uma coisa ruim, ao tal do Satanás, que é um dos nomes de Lúcifer, tá? Isso não existe, ok? Satânia é o nome de um sistema e foi erroneamente levado para uma questão ruim, assim como aconteceu com aqueles 4 seres energéticos que dão suporte aos caminhos espirituais, né, que foram coitados lá, denominados os Cavaleiros do Apocalipse. Coitado deles, né? Ok? Então vamos falar um pouco sobre energia. Há presente na matéria e no espaço uma forma de energia ainda não conhecida em Urântia. Então existe alguma coisa lá fora que ainda não foi descoberta. Alguns chamam de energia escura e por aí vai. Quando finalmente for feita a descoberta dessa energia, então os físicos irão sentir que terão solucionado os mistérios da matéria, no que se refere às moléculas. Compensações e privações. Vejam bem, nenhum mortal, ser intermediário ou serafim, pode ascender ao paraíso e alcançar o Pai sem haver passado pela experiência sublime de estabelecer uma relação de paternidade com as crianças em evolução dos mundos, tá? O que quer dizer isso, tá? Uma das questões para se evoluir, tá? Um dos objetivos, ele diz que você tem que experimentar uma sensação de paternidade, ok? Então, se você viveu aqui em Urântia uma vida completa e não teve filho e não teve pai, não foi pai, tá? Quando você desencarnar, uma das questões espirituais que você vai ter que resolver é essa questão. Então existem berçários de crianças que estão esperando para serem adotadas, tá? Então se você não foi pai nesse mundo, você será no outro. Isso é ponto passivo, tá? Isso faz parte da evolução, é uma condição, é uma experiência que o Pai quer que nós tenhamos, porque Ele quer que nós sejamos perfeitos como Ele é. Então, se Ele é Pai, nós também, em algum momento da nossa caminhada, nós temos que ser Pai. Veja bem, essa questão de ser Pai, ela não é assim, especificamente você tenha que ter um filho. Não especificamente você precise adotar uma criança se você não gerou uma, tá? A questão de pai aqui é você precisa estabelecer uma relação de pai, ou seja, você precisa cuidar de alguém como se você fosse um pai, tá? Então isso vale para um parente que você cuidou, tá? Em algum momento da sua vida, quando você estabeleceu essa relação de ser o pai, de experimentar ter alguém
que você tem que cuidar, que você precisa estar, vamos dizer assim, cuidando, né? Essa é a palavra. Os berçários. Tais escolas recebem as crianças que morreram nos mundos evolucionários. Não só aqui em Urântia, mas nos outros mundos também morrem crianças, ok? Onde o guardião do destino designa um querubim alado como custódio de sua identidade. Porém, sempre haverá uma ligação espiritual com seus pais carnais. Então vejam bem, para que sirva de um consolo, né? A criança que fez a passagem aqui em Urântia e nos outros mundos, ela vai ter não só o amor dos pais, a lembrança dos pais, como também terá um querubim ao seu lado, cuidando dela lá no mundo espiritual, ok? Que sirva de consolo. Então, o primeiro mundo das mansões. Existem 7 mundos das mansões, tá? Evolucionalmente, nós temos que percorrer os 7 mundos das mansões, tá ok? Para depois termos acesso à capital aqui do nosso sistema, que é Jerusalém. Aí nos tornamos cidadão de Jerusalém, tá? Nos 3 primeiros mundos é uma questão mais física, é um encarne mais físico, tá? Nos 3 seguintes é um encarne mais moroncial, mais energético, e no último é mais espiritual, tá? A gente vai eliminando as questões mais físicas, né? Mais pesadas, tá? Então, neste primeiro mundo das mansões, os mortais ressuscitados, eles reassumem as suas vidas exatamente no mesmo ponto que deixaram quando colhidos pela morte, tá? Durante os primeiros 10 dias, ficarão em liberdade pessoal para se familiarizar e visitar os amigos e parentes, tá ok? Então, temos aí uns dias de folga para bater perna aí no mundo espiritual, para depois a gente se apresentar lá no RH. Qual que é o propósito da evolução? Um dos principais propósitos de uma carreira moroncial é de extirpar os vestígios das carreiras animais. O escapismo de problemas, a procrastinação, a insinceridade, né, consigo mesmo, né, falta de sinceridade consigo mesmo, optar pelo que é mais fácil. E após a vida na carne, o tempo não está mais disponível como uma técnica para se esquivar das situações. Ou seja, quando você está lá no mundo espiritual, não existe tempo. Então o seu problema e suas questões vão ficar lá te esperando, né? Ad eterno, até você resolver encarar. Príncipe planetário, tá? Num mundo recém-habitado, o príncipe planetário é o único representante da divindade, ele é o representante de Deus. Ele é cercado de ajudantes e assistentes leais. Pelo fato de estarem completamente sós nesses planetas individuais, esses filhos são severamente testados. O que significa isso? Quando é criada a vida em um planeta, é designado um príncipe planetário para tomar conta dessa vida e acompanhar a evolução dessa vida. Então o príncipe planetário ele é designado e ele vem com a corte dele, com a equipe dele, com os ajudantes. Eles vêm literalmente viver e tomar conta desse planeta. E para que isso dê certo, eles são severamente testados. Progresso. O progresso da civilização nunca é igual em 2 planetas distintos, tá? Sob o governo benigno de um príncipe planetário, as raças mortais passaram pelas 7 épocas seguintes do desenvolvimento, ou seja, tá? Se o príncipe planetário seguir certinho o planejamento e as regras, são 7 etapas no desenvolvimento daquele planeta. Então temos a época da nutrição, onde as raças iniciais preocupam-se principalmente com os problemas da nutrição. Depois, a busca da comida é a prioridade na mente desses ancestrais primitivos.
A idade da segurança. Tão logo passa a ter tempo de sobra entre os períodos de procura dos alimentos, o caçador primitivo usa seu tempo para aumentar a sua segurança, formando lares e clãs. Era do conforto material. Depois que os problemas de alimentação e segurança tenham sido parcialmente resolvidos, o luxo passa a rivalizar com a simples necessidade. Essa idade é muito caracterizada pela tirania e intolerância. Olha só, hein, como isso é tão atual, né? A era do conhecimento e sabedoria. O alimento, a segurança, o prazer e o lazer fornecem base para o desenvolvimento da cultura e disseminação do conhecimento. O alimento, a segurança e o conforto material ainda dominam a sociedade, mas muitos indivíduos de visão mais ampla têm fome e conhecimento e sede de sabedoria, né? Fome de conhecimento, sede de sabedoria. Época da filosofia e fraternidade são quando os mortais aprendem a pensar e a tirar proveito da experiência, tornando-se éticos e transformando-se em seres morais. E seres morais sábios são capazes de estabelecer uma irmandade e assim o mundo progride. A idade das batalhas espirituais. Quando os mortais em evolução houverem passado pelos estágios do desenvolvimento físico, mental e social, atingem mais cedo ou tarde aquele nível de visão interior que os impede a buscar a satisfação espiritual e o entendimento cósmico. A religião faz por completar a elevação, desde os domínios emocionais do medo e da superstição na busca por Deus. Era de luz e vida. Esse é o florescimento das eras sucessivas, de segurança física, expansão intelectual, cultural e social e realização espiritual. Essas realizações agora trabalham para o serviço não egoísta. Quando um planeta atinge essa era, automaticamente o seu príncipe planetário são elevados à posição de soberanos planetários. E assim encerramos mais uma etapa, mais uma aula, falando um pouquinho de como é a nossa caminhada espiritual, ok? Então, até breve, tudo de bom.